com o apoio do Sindicato dos Bancários de Brasília e da editora Geração, tem a honra de realizar a abertura da Semana de Luta pela Democratização da Comunicação no Distrito Federal. É com muita satisfação que fazemos a abertura desta semana, com a realização de um evento de tão importante significado para os lutadores do povo. Nunca, na história do jornalismo, assistimos um tema a se manter na pauta da velha e conservadora mídia por tanto tempo, como é o tema da ética na política. São 8 anos que esse tema vem sendo requentado. Entretanto, não vimos e não vemos a mídia tratar do tema da corrupção nos anos que antecederam os governos das forças progressistas. Foi um período sombrio para os direitos dos trabalhadores, de desregulamentação, de desemprego, sucateamento do patrimônio do povo, mas principalmente do maior assalto ao povo brasileiro. Este é o tema que trazemos nessa noite. O Barão de Tararé agradece a acolhida do Sindicato dos Bancários, nosso anfitrião, e convida o senhor Wesley Mendes de Queiroz, diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato, se acomodar aqui conosco. O jornalista da Carta Maior, professor, escritor e dirigente do Barão de Tararé, Leandro Fortes. E a nossa cereja do bolo, o repórter, escritor, autor de diversos livros e que está entre nós para lançar a história secreta de como o Brasil perdeu seu patrimônio e a FHC ganhou sua reeleição no livro O Príncipe da Privataria. Companheiro Palmério Dória, por gentileza. Eu passo a palavra, então, ao nosso anfitrião, companheiro Wesley, para fazer a sua saudação. Obrigado, Sônia. Boa noite a todos e a todas. Queria que, em nome dos Sindicatos Bancários de Brasília, agradecesse a ilustre presença do professor, escritor, repórter Palmério Dória, desse que, com certeza, pelo próprio título do livro, né, O Príncipe da Privataria, com certeza esse livro vai dar o que falar. É um livro que a gente espera, com certeza, para virar um best-seller. E aí, comentando um pouco também, esse é um tema que dialoga, a privatização é um tema que dialoga muito com a categoria bancária. Porque a categoria bancária, nesse período da privatização que ocorreu de 1994 a 2002, foi uma das categorias que mais sofreu com a privatização. Basta lembrar, por exemplo, da privatização do BEC, Banco do Estado do Goiás, foi vendido para o Itaú, Banco do Estado do Rio de Janeiro, Banerj, dentre outros. Esse é um período histórico, do ponto de vista econômico, social e político da história do país, que jamais vamos esquecer. Sou funcionário do Banco do Brasil, não vivenciei na pele isso, mas convivi com colegas funcionários do Banco do Brasil que sofreram essa desastrosa política de privatização. E aí é interessante notar que nesse período de 94 a 2002, eu estava até conversando ali fora com o escritor Palmério Dória, e eu disse a ele o seguinte: de 94 a 2012, não se conseguiu lutar por avanços salariais na categoria bancária. Por quê? Porque o cerne da questão, a época da categoria bancária, era justamente a manutenção do emprego. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal não foram privatizados por fruto da luta do sindicalismo nacional em Brasília. Inclusive, aqui tem alguns colegas da Caixa Econômica, a Resula, hoje aposentada do Banco do Brasil, da onde um tchau aí, ela vivenciou isso. Inclusive, alguns colegas do Banco do Brasil, em 95, cerca de 100 colegas se suicidaram, porque não sabiam o que fazer com suas famílias, não sabiam do destino e do futuro de cada um. Então, com certeza, esse é um tema que dialoga muito com a categoria bancária e a gente espera que esse livro seja um sucesso e temos certeza que ele vai dar o que falar. Muito obrigado. Obrigado, mestre. Passar a palavra agora para o nosso querido amigo Leandro Fortes, jornalista e diretor do Barão de Tararé.
Só corrigir, eu gostaria muito de trabalhar na Carta Maior, mas eu trabalho na Carta Capital. Não merecia ainda ir para a Carta Maior. Olha, para mim é um prazer enorme estar, é uma honra estar aqui ajudando a divulgar esse livro, mais esse livro de Palmeiro Doria, que é um grande jornalista brasileiro, e é um jornalista brasileiro que está recolocando a história do Brasil. Um jornalista que tem se preocupado ao longo da sua carreira em não ser só um jornalista, é de ser uma testemunha ocular da história que está deixando um legado para as novas gerações. As novas gerações, essas que já nasceram na democracia, né, que não vivenciaram nenhum tipo de transição que não fosse apenas a transição da própria vida, da infância para a adolescência, da adolescência para a maturidade, que não tiveram que sofrer nenhum trauma de fato, de questões políticas nacionais, elas precisam saber do país que havia antes dela para entender o país que virá depois dela. E esse é um trabalho que o Palmeiro Doria tem levado muito a sério, tem transformado a forma de todos nós vivemos a nossa própria história. Ao se debruçar sobre essa questão das privatizações e sobre todas essas nuances dos governos Fernando Henrique Cardoso, ele está resgatando um momento muito importante da história que foi escondido, que está escondido até hoje. A questão das privatizações, a forma como ela foi feita, menos até a quantidade e onde foram feitas, mas assim, a ideologia que ela moveu e os resultados técnicos que ela promoveu para a sociedade e que vão ser sentidos ainda por muito tempo, e não apenas na questão econômica, mas na questão da própria autoestima da sociedade brasileira, é uma questão muito importante, é uma questão que vai ter que ser incluída de alguma forma nos livros de história. De certa forma, todos nós vamos ter que falar sobre o que o Palmeiro Doria está falando agora, porque nós temos essa responsabilidade também com e além do Palmeiro. Nós temos que explicar às pessoas, ao mundo, aos cidadãos brasileiros, de que houve um período em que, em nome de nada, o Brasil foi espoliado, o patrimônio foi vendido a preço de banana, em negócios escusos, de um governo que seguia descaradamente as ordens de outras nações, né, que não tratava de interesses nacionais. É preciso que se diga isso com coragem, sem vergonha, sem medo de parecer obsoleto. Nós todos temos responsabilidade, né, de disseminar as informações, não só desse livro do Palmeiro, não de todos os outros, né, os honoráveis bandidos, que dá a dimensão exata dessa praga dos sarnês no Maranhão e no Brasil. O que isso significa? Quer dizer, qual o problema de se conviver com isso de forma bovina, sem reclamar, de achar que por uma questão de governabilidade é preciso ter o sarney ao lado? A gente tem que se questionar. Essa é a função do jornalista que o Palmeiro, né, colocou na enésima potência ao se debruçar com coragem sobre esses temas, para fazer com que nós entendamos o mundo e a sociedade que vivemos. O nobre trabalho do jornalista, e o Palmeiro sabe disso muito bem, é decodificar o drama humano. Não é só informar. A internet está mostrando que informar qualquer um pode informar, mas processar a informação, decodificar o drama humano, transformá-lo num produto palatável, aceitável, compreensível para qualquer pessoa, qualquer cidadão, esse é o trabalho do jornalista. É por isso que não é qualquer um que pode ser jornalista, né, Paulo? São poucos e bons. Então, a importância de participar desse evento não é só porque eu admiro profundamente o Palmeiro e admiro profundamente essas coisas que ele escreve, os livros que ele lança, mas eu também me sinto responsável. Eu, como jornalista, me sinto responsável em disseminar essas informações e sim, dar o outro lado que nunca podemos dar. Essa discussão sobre a privatização, ela, de certa forma, se mantém interditada na sociedade brasileira, porque apesar de já temos aí 10 anos de um governo progressista, né, ligeiramente de esquerda, apesar disso, essas informações estão interditadas na mídia. A mesma mídia que deixou esse mesmo presidente que vendeu o patrimônio e comprou sua reeleição, deixou ele refém por 8 anos.
numa história que é muito bem contada nesse livro, que é o golpe da barriga que ele levou. É preciso que se diga isso claramente, sem vergonha, sem achar que isso é um desrespeito. Por 8 anos, nós tivemos um presidente que foi refém da maior organização de comunicação do país por conta de um filho que não era dele. Essa é uma história incrível. Essa é uma história que, contada fora, parece uma ficção. A realidade, nesse caso, é muito mais poderosa do que a ficção. Né? O sujeito foi refém, foi absolutamente refém, porque senão contavam que ele tinha um filho escondido em Barcelona. E o filho não era dele. Essa não é uma história incrível? Essa não é uma história que todo mundo tinha que ter contado? Essa não é uma história do Brasil? Mas nunca foi contada, nem nunca vai ser contada. Se não fosse uma matéria há muitos anos da Caros Amigos para levantar minimamente essa história, e agora o livro Palmeiras, ninguém ia saber. E as pessoas iam achar a coisa mais normal do mundo, ninguém saber. Como acham até hoje a coisa mais normal do mundo, as pessoas não saberem que uma Vale foi vendida. Como os bancos estaduais foram privatizados, como ninguém no país lucrou com isso, como a sociedade não lucrou absolutamente nada com isso. Alguém precisa contar isso. Ainda bem que nós temos um Palmeiras para contar. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, Leandro. Desculpa a falha. Tomara, então, né? Que seja um presságio. Eu gostaria, antes de passar aqui para o Palmeiras, de agradecer de forma muito especial e carinhosa o companheiro Joaquim Barroncas. Cadê o Joaquim Barroncas? Que se não fosse ele, essa atividade com certeza teria muito mais dificuldade de ser realizada. Então, gostaria de pedir uma salva de palmas para o Barroncas. E também a Fabienne Dutra, que nos ajudou bastante aqui na realização dessa atividade. Dizer para vocês que daqui a pouco, depois da nossa atividade aqui, ainda continuamos com as assinaturas dos livros pelo Palmério e também vai ter um coquetelzinho na saída, tá bom? Então vamos então ouvir o nosso autor falar um pouco sobre essa obra, com certeza uma obra-prima de muita qualidade, e todos nós estávamos ansiosos por tê-la aqui em Brasília, sendo lançada aqui em Brasília. Palmério Dória. Bom, primeiro, muito obrigado por essa mordomia afetiva, né, vindo de você, não sei nem o que dizer, mas já que sou obrigado a dizer, vamos lá, né? Eu acho que o pano de fundo, os meus amigos já deram, né? Meus 3 amigos já deram. Mas eu acho esse livro, antes de tudo, um livro de autoajuda. Ajuda o leitor a entender o que aconteceu nesses 8, 10 anos de Fernando Henrique e até o que não está no livro. Como, por exemplo, a Marina Silva, encontrando o pessoal do Credit Suisse, você que teve preceptora francesa, é assim que se pronuncia, franco-piauiense, não foi com o André Lara Rezende a tiracolo, mas estão aí, né? Para entender, o Fernando Henrique pedindo a prisão dos mensaleiros, neste momento, né, escrevendo artigos sobre isso. Mas, principalmente, a gente acha, eu pessoalmente acho que eles não voltarão, eu achava que eles não voltarão, né? Mas a gente vê todo esse governo, tudo que foi construído nesses 8 anos, voltando, de uma certa maneira tentando voltar. Uma candidata com essas figuras com ela, né? Você vê o Aécio fazendo aquilo que o Sérgio Mota fez de entrega do Brasil em domicílio, logo depois que o FHC assumiu. Ele foi a Nova York, vendeu o Brasil, né? No mercado futuro. Ele fez a venda como naquela época, eu não sei se vocês se lembram, a nossa memória é muito curta nesse sentido, mas o Sérgio Mota fez um show, era padrão Madonna, bolado pela Bia Haddad.
no final, os piratas vibravam, né, com as possibilidades aqui no Brasil, e Stanley Ovation, não sei se pronuncia assim também, se levantava no final das palestras dele no Japão, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo, né? Ele foi vender o Brasil do jeito que o Aécio está fazendo agora. Mas ajuda principalmente a gente a saber por que o Fernando Henrique está solto. As pessoas não falam claramente isso. Se o Salinas está exilado, se o Fujimori está preso, se o Menem foge do camburão, por que, como diz o meu amigo Paulo Henrique Amorim, por que o Fernando Henrique não está preso? Eu estou falando isso com todas as letras e propondo que se encare isso com seriedade, porque ele está pedindo que as pessoas sejam presas. Neste momento, ele está pedindo prisão imediata. Bom, dos mensaleiros, né? Eu já falei que no nível de roubo não há comparação. O Sarney, de quem o Leandro acaba de falar, é amador perto da turma do FHC. Não dá para a gente medir em escala de roubo o que aconteceu. Absolutamente, é uma piada. O Roberto Requião, na contracapa desse livro, ele diz que foram 10 mil vezes mais. Eu calculo, não tem computador que possa fazer uma avaliação do rombo. Mas eu perguntei um dia desse para gente que entende de número, via Twitter. O Twitter serve, às vezes, para alguma coisa. Né? Para o Miguel Nicoleles, eu suponho que é o único Nobel brasileiro, o único brasileiro ranqueado como possível Nobel. Ele faz um cálculo na base de 500 bilhões. Me confirme, ninguém sabe direito, as pessoas acham, eu não sei no que ele se baseou, mas eu gostaria muito que numa futura edição desse livro a gente tivesse esse cálculo de uma figura como o Miguel Nicoleles. As pessoas não sabem direito o que aconteceu. O começo, o livro começa com uma história cabulosa, começa bem, já com o imediato, o nosso Pablo, contando que o Caixa 2 corria livre, né? No tempo do Collor. E que ele dizia para o imediato lá em São Francisco que o Collor, que é o Fernando I, e é tratado neste livro como o Fernando I, o cara que abriu os nossos portos, né? E depois ele completaria esse trabalho, que é o Fernando II, ele dizia que esse pessoal mete o dinheiro por fora, o chamado Caixa 2, no bolso. Mas eles não, eles são outra turma, né? Os tucanos não fazem isso. Quando a gente sabe que o Serjão, que é o gerente deles, que é essa figura que ainda paira, da sombra o governo, assombrou, mesmo depois de morto aquele governo, tem contas lá fora, a gente consegue apenas especular com quem está a chave do cofre. É possível que essa chave do cofre esteja com o Serra, porque ninguém tem o poder que esse homem tem de derrubar candidatáveis ou presidenciáveis, ou apunhalar pessoas do partido dele, ou o Alckmin, ou o Aécio, se ele não tivesse a força da grana na mão. Agora, a gente vai aprendendo o que o Leandro falou, muito importante, porque a gente vai aprendendo a história do Brasil fazendo. Hoje está aqui, por exemplo, o Jaime Saltchuk, com quem eu fiz o livro A Guerrilha do Araguaia. Foi a primeira e única vez que eu lancei livro aqui em Brasília. No Clube de Imprensa, não foi, Jaime? Foi. Então, naquele tempo, essas histórias que ninguém sabe, ou melhor, que todo mundo sabe, aquilo que o Ebrahim Suede fala, em sociedade, tudo se sabe, só que aqui ninguém conta, né? Então, na Guerrilha do Araguaia, todo mundo sabia que 5.000 homens do exército, 10.000, sei lá quantos, enfrentaram 69 guerrilheiros.
coube a nós contar essa história, não é isso? É incrível. A gente ficava pensando, como é que a gente pôde deter durante tanto tempo um segredo da República? Uma guerra espetacular. Mas não é a pura verdade? O livro da Alfa Ômega, antecedido por matéria no jornal O Movimento, no Cojornal, a cooperativa dos jornalistas, com grana dada pelo Nino Carter, que começava a Isto É, ainda parecia uma manchete, muito, até no tamanho. Então ele me deu a grana inicial, fui com o Vansan para lá, para Málaga, como correspondente de uma guerra que já tinha acabado. Mas como é que uma história dessa não veio a público? A gente vai aprendendo também, aí eu falo de autoajuda para mim mesmo, né? Nos anos, tem uma figura chamada Alcino João do Nascimento. Esse cara deu um tiro no peito do Major Vaz. O crime do século passado. 19 dias depois, o presidente deu um tiro no peito. Esse homem nunca foi procurado. Em 21 anos de prisão, nunca foi procurado para contar essa história. Então, quando ele saiu da prisão, eu fui encontrá-lo. Peguei um ônibus Cabo Sul e encontrei ele na Baixada. E ele disse que nunca atirou no pé da Lacerda e que nunca houve plano de atentado. Ele tem 93 anos, é meu amigo até hoje. Mas, nessa profissão, a gente vai aprendendo a fazer. Eu estou fazendo uma alusão a tudo que você falou. A gente vai aprendendo a contar a história do Brasil fazendo. Nós não somos historiadores, a gente é da infantaria, do encontro direto com os fatos. Então, é assim que a gente vai. O que eu tenho a ver com o período Vargas? Nada. Mas agora, a partir dessa minha amizade transformada em livro, aliás, os direitos, por falar em biografia, né, os direitos são todos do Alcino. Nós não ficamos um centavo sequer do livro que ele chama-se Mataram o Presidente, Memórias do Pistoleiro que Mudou a História do Brasil, editado pela Alfa Ômega, a mesma que editou o livro Fernando Moraes, e que abriu essa picada de livro-reportagem, que é isso que está aqui. Como foi aquela coleção que também abriu as portas para nós dois, não foi hoje, Jaime? Na Alfa Ômega, para escrever Guerreiro do Araguaia. Convivemos durante um ano com o Genuíno, que nos contou aquela história que era secreta, fomos juntando, fomos preenchendo as lacunas e construindo uma história. Isso aqui, o livro-reportagem, é uma saída de sobrevivência. Se a gente não fizer isso, eu e meus parceiros, a gente não sobrevive, não. Agora, de qualquer forma, foi uma tarefa que nos restou. Como é que a gente sobrevive, já que nós não queremos trabalhar nas redações e as redações não aceitam a gente. Então, essa receita a gente descobriu já nos anos 70, quando ficamos na Rua da Amargura, depois de publicar uma matéria sobre a morte do jornalista Vladimir Herzog, num jornal alternativo chamado Eis. A Polícia Federal, depois dessa matéria, fechou o jornal. A nossa função, naquele tempo, nós éramos bois de piranha. Nós publicávamos aquilo que ninguém publicava. Dias depois eu encontrei o jornalista Ricardo Couto. O jornal saiu, vendemos quase 50 mil exemplares, e ele tinha acabado de publicar a matéria das mordomias do Estadão, com todo o poder do Estadão. Ele foi o superchefe de reportagem daquela matéria, assim vive o nosso superfuncionário. Ele me encontrou na Major Quedinho. O Estadão ainda funcionava lá. E disse: puxa, vocês ampliaram os limites da nossa liberdade. Eu disse: pô, nós no jornalzinho, uma turma egressa da realidade, trabalhávamos ali num sublocado, era um sobrado de um sargento da aeronáutica, estofador de móveis. Como é que a gente pôde disputar em seguida o prêmio ESSO contra a matéria do Estadão? E de certa maneira nós ganhamos o prêmio ESSO porque votaram a favor dela o jornalista Carlos Castelo Branco e o Cláudio Abramo. Não estou comparando as duas matérias, eu estou dizendo como é que a gente pôde concorrer com o Estadão. Depois dessa experiência, nós abrimos o jornal, aí fechava o jornal. Aí descobrimos que tinha essa brecha do livro-reportagem.
e publicamos na editora Símbolo o primeiro livro sobre a Globo, o primeiro livro que devassava os bastidores da TV Globo. Chamava-se TV Globo, o ópio do povo. É um livro que merece ser lido até hoje. Depois publicamos Malditos Escritores, com gente como João Antônio, Márcio de Souza, Chico Buarque, uma série de pessoas. Igreja e Estado. Mas aí a censura descobriu os meliantes e fecharam o livro de reportagem também. Nos deram uma anistia e nós voltamos para a editora 3, com o Domingos Ozugaray, e fizemos um jornal chamado Uma Revista, que pretendia reeditar a realidade chamada Repórter 3. O primeiro número era Nego 7, um julgamento do Nego 7, que tinha sido assassinado pelo Fleury. A revista era da Repórter 3, mas se dizia que era Repórter 3, uma revista para durar 2 meses, porque o dono Bobini deu em cima, o dono fechou a revista, aí vem uma outra história, que é a pressão econômica. Então nós fomos fazer revista em outra freguesia. Assim, tinha um número preso, tinha um número feito, a capa era o melhor futebol do mundo, nosso, no país dos campos de concentração, na Argentina. Mas o certo é que nós dançamos ali. Bom, quando nós partimos para esse livro, a gente sabia que ia ter problemas e que seria difícil editar. Esse trabalho, eu tive contato com essa história em 93, quando o Fernando Henrique despontou nas paradas de sucesso como ministro das Relações Exteriores. Todo mundo deve lembrar que ele queria ser também ministro das Relações Exteriores do Collor. O Mário Covas não deixou, deu uma porrada na mesa, não deixou que ele... Já ali ele mostrou o que ele queria de fato. Mas o que ele queria de fato, o Glauber Rocha já tinha apontado em 70, dizendo, olha, ele é canadiano, ele é entreguista. Mas ninguém quis ouvir o Glauber Rocha, porque o Glauber Rocha é maluco, né? Mas se ele tivesse ouvido, ele teria evitado esse problema, né? Aquilo apontado pelo tio dele, né? Esse meu sobrinho não é de confiança, pelo Barbosa Lima sobrinho também na contracapa, ele não honrou o nome da família, um general nacionalista, o Zé Aparecido dizendo ele é um traidor. Tudo isso já estava claríssimo, porque quando ele assumiu o Ministério da Fazenda, do Itamar, ele já foi ceifando o orçamento da Petrobras. Então já estava claro o que ele queria dizer, o que ele queria fazer. Durante a campanha, quando o Serjão, personagem do dossiê do medo, né? Personagem principal, não é isso? Dossiê Caimã? Não, mas eu falo do seu livro. Caimã, dossiê do medo. Ele já partiu para cima dos banqueiros, dos donos da campanha, dos prováveis financiadores, o principal deles, o Andrade Vieira, queria garfar cerca de 130, pediu 100 milhões. O Andrade Vieira disse, olha, eu tenho aqui avião, casa, comida, baião, roupa lavada, impressora, tudo o que vocês quiserem, vocês podem circular. Mas ele queria dinheiro. Depois veio a vendetta, né, do fechamento do Bandeirinhos. Mas nessa história, né, só nessa primeira campanha, eles garfaram 130 milhões. A Folha também denunciou que houve um desvio já na primeira campanha. A reeleição, a gente fica cada vez mais claro que reeleição e privatização são que nem suplementos de jornal, né? O suplemento não pode ser vendido separadamente. Então, evidente que havia um grande acordo, aí nós estamos falando de escala planetária, e eles são muito bons nisso. Fica claro que sem a reeleição, eles não ficariam à vontade para cumprir os acordos, porque ali era tarefa de aquilo que o Sérgio chamava de 20 anos de poder, né? Para poder realizar tudo, a entrega geral, que vai além de tudo aquilo que foi citado por você e pelo Leandro.
Quer dizer, eles queriam o quê? Eles queriam a bandeira do Brasil, que era a Petrobras. Eles queriam realizar um estupro total para mostrar que eram confiáveis nos primeiros anos de governo, como mostra o Santayana, como conta o Santayana nesse livro. E o Santayana, aliás, diz com todas as letras que o estupro foi nos primeiros 5 anos. O segundo mandato foi por conta do FMI, do Roberto Rubin, do Citibank, do Tesouro Americano e tudo mais. Então o estrago estava feito. Os prejuízos não dá para medir também. Se fala que os 3 apagões geraram prejuízo de 45 bilhões. Eu não sei, mas quando se fala em Tucano, você não sabe qual o número certo nunca. Porque é tão espetacular, é tão incrível que venha. Quando encontra alguém que diz na batata, como o Nicoleles, quando chuta, não sei se ele está chutando, 500 bilhões, eu fico sem saber direito, fico perplexo. Por isso, eu gostaria muito que vocês, esse livro está vendendo bem, mas o que me impressiona é que as pessoas estão lendo esse livro. Não é aquele livro que você bota numa estante e fim de papo. Não é um livro de documentos, é um livro de histórias. O que a gente procurou fazer aqui, aí nesse livro, é contar histórias. A história que nós vivemos, as entrevistas que nós fizemos desde 93, acompanhando esse personagem. A história do filho do Fernando Henrique fora do casamento, mas também a gente aprendeu a fazer história consultando amigos como o Leandro, que eu descobri neste livro. E se o cinema, e digo também nesse livro, que se o nosso cinema fosse argentino, o livro dele já tinha virado filme. Por quê? A Levada, eu fiquei com muita inveja, eu tenho uma inveja até onde é possível, muito saudável, porque é um livro espetacular. Nesse livro, me abeberei de gente como o Leandro, me abeberei de gente como a Luísa Bionde, é claro, né? E do vasto material que a própria imprensa publicou, estão aí todas as reproduções de matérias do tempo que eles iam em cima, do tempo que eles pegavam no pé de Tucano, coisa que eles não fazem mais. A própria matéria do Fernando Rodrigues, que é exaustivamente usada aí, é uma prova disso. Mas, de maneira geral, essa imprensa que você estava citando, ela pega o governo Fernando Henrique como se aquilo fosse um desvio de conduta, uma coisa assim, sabe, fora do programa. Não é o governo. Você vê que naquele tempo foi só a Folha, que não deu sequência a essa história. O senhor X, um dos personagens fundamentais desse livro, ficou escondido no Acre 16 anos. Mas, bom, como é que isso pode acontecer? Quando a Folha quer, quando eles querem, eles mandam um repórter para Alasca. Houve uma vez, na eleição passada, eles mandaram uma repórter para pegar uma declaração da Marina Silva no Acre. Ou seja, foi no Alasca, Groenlândia, pegou a declaração da Marina e voltou para cá. O cara está ali, é dono de uma emissora, da SBT, tem um jornal chamado Rio Branco, tem cemitério, Morada da Luz, tem academia de ginástica, tem mil coisas. É uma figura simpaticíssima, engraçada, é um personagem. Então, esse personagem ficou escondido, ninguém ia. E vem aqui de novo aquilo que estava falando sobre a Guerreira do Araguaia, né? O que está na cara, o óbvio, as pessoas não vão atrás. O Leandro acaba de falar, que não está no livro, que houve mensalão também do governo Fernando Henrique, no Ministério do Esporte. Então, os casos vão aparecendo. A gente está vendo o caso do Propinoduto, a gente vê o André Matarazzo, e essa história está contada aí, o começo do Propinoduto está contado nesse livro, no capítulo chamado Filhos, Melhor Não Tê-los, que são a vida, enfim, a doce vida do Paulo Henrique Cardoso. Se você comparar, não estou defendendo Lulinha, não estou defendendo Lula, os defeitos dele todos nós conhecemos, mas não dá para comparar a vida do Lulinha com a Dolce Vita
de um menino que é sócio do Império Disney. Você não pode comparar, não tem termo de comparação. Mas essa história do propinoduto aparece porque é evidente que nós falamos da Tejofran, em certo momento a gente fala da Tejofran, que é o guarda-chuva de toda essa história que nós estamos, quer dizer, nós não conseguimos acompanhar porque a história do propinoduto parece o quarto segredo de Fátima, né? Ninguém vai em cima ou ficou escondida, a Isto É não repercute, você sabe que o Globo não vai dar, os outros jornais não dão, e agora, mesmo muito a contragosto, eles estão começando a dar. Mas se você quiser, você vê a história, a partir do momento, essa história do propinoduto, a partir do momento em que o Renan Calheiros sai do governo Fernando Henrique, onde ele era ministro da Justiça, atirando bravo no Mário Covas, capa da Isto É, essas coisas. Por quê? Por causa das relações do Mário Covas com o espanhol Antônio Dias Felipe, um dos donos de São Paulo, rodovia, passaporte, quer dizer, a Tejofran Saneamento é um guarda-chuva, que, claro, dava consignas também, que é citada aí. Então, são pontos que você vai levantando devagarzinho e vai preencher, jogo de armar, módulos, preenchendo as lacunas, né? O Serjão morreu, mas ficou pairando sobre esse governo. A gente sabe que a qualquer momento vai ficar provada uma frase antiga do Milor, que é a seguinte: o fato do documento ser falso não significa que as informações nele contidas não sejam verdadeiras. Porque o pânico que se estabeleceu no governo, quando essa história surgiu, foi incrível, a ponto de eles excluírem esse ministro, o Renan Calheiros, das discussões. Eles chamaram alguém do Seligman, né, do ICRA, para discutir com eles. Não dá. Hoje é presidente da Ambev. Muito bem. Isso incomodava. É evidente que tem bububu no bobobó, como se diz no teatro de revista, né? Eu tenho certeza que esse livro serve de contribuição, principalmente para a rapaziada que está indo para as ruas sem saber para quê e contra quê. Não tem esses números, que nós aqui só tem cobra criada. Esses números nós conhecemos, os bilhões da privatização dos bancos, a história da Vale, né, que foi vendida como uma fábrica de botão. A gente sabe que uma mina de Itabirito, o Eike Batista pelo menos sabe, custa 10 vezes mais que isso. Sabe que a Vale, pouco tempo depois, estava valendo 4 bilhões patínicos a mais do que isso. Todos nós sabemos dessa história, mas o problema, a rapaziada não sabe. A rapaziada está por fora, black bloqueando. Então, esse livro, mais uma vez, cumprir uma tarefa que nos restou: contar a história do Brasil que possa ser um dia aproveitada até pelos historiadores. E nós não queremos fazer parte desse clube, esse é um clube muito exclusivo. A gente quer continuar pelo resto da vida fazendo isso. Eu, pelo menos, pretendo fazer isso que eu faço, continuar contando história e livros. O próximo livro que a gente vai fazer, eu falei para o Leandro já, é sobre ditadura, porque, do ponto de vista da cultura, ele jogou um título interessante, que é o que o Brasil podia ter sido, mais ou menos isso, né? Pegando e resgatando gente como Paulo Freire, como Josué de Castro, como Darcy Ribeiro, e contando histórias como a lavagem cerebral que houve com a cor do Necrosite, porque senão nós não formos, se a gente não fizer esse levantamento, a gente não vai entender o que está acontecendo hoje. Essa é interesse de classe. Essa história é muito antiga, o Lima Barreto fala disso, os donos de jornais, as famílias que dominam esses jornais, 100 anos já era assim, só piorou. Hoje em dia você conta, a imprensa regional acabou, você conta no máximo 6 famílias, todas rezando por esse crédito que você fala. Então,
você vê essas novas opções, tipo Marina, tipo Aécio, quer dizer, que deve mesmo, mas qualquer outra, a Marina já está falando do tucanês, arroxo, desemprego, corte de cabeça, né? Parece aquela rainha da Alice no País das Maravilhas, né? Corta a cabeça. Choque de gestão para eles é o choque. Então, eles não conseguem sair disso. Então, de maneira geral, o projeto deles é qualquer um que dê marcha a ré na história. Eu estava falando de um livro de 54, Alcino, mas no final das contas a história do Getúlio é essa. Eles tentaram impedir a posse do Juscelino, derrubaram o Jango, não queriam que o Jango tomasse posse, derrubaram o Jango. Enfim, eles estão onde sempre estiveram, impedindo, não querendo que a história avance. Por exemplo, palavras que você não ouve mais. Camponês. Você não ouve falar em camponês. Você ouve falar em agricultor. Eles vão eliminando nesses jornais qualquer coisa que lembre povo. Então, o problema deles é com o povo. Eles não querem o povo. Ele tinha o único jornal que tinha posições populares era a Última Hora do Samuel Weiner. Não existe nada. Os trabalhadores vinham com o jornal aqui, o Sr. Macacão, cobrado com o jornal atrás. Não existe nada parecido. O panfleto chegava a vender, se eu não me engano, 6 mil exemplares numa banca da Central, nos anos 64. Essas famílias estão aí enquistadas. Acabou o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, mas e agora é o poder quase total. É o que todo mundo chama de partido único. Eles são são mais sectários. Eles estão mais sectários. E tem outras formas de censura muito mais poderosas hoje em dia. O meu ponto de vista é que a ditadura não acabou. E há provas disso. A gente está vendo, por exemplo, agora pessoas como Chico Buarque, o próprio Chico Buarque, se metendo numa furada, né? Que falta de assessoria, né? Que horror. Então, a margem que uma decisão dessa, do perigo que isso representa de maneira... O Jean de Freitas fala sobre isso hoje. O perigo que uma decisão dessa representa para todos nós não é questão de dinheiro, de pagar. O Ricardo, sempre lacerdista, né? Aquela porção lacerdista dele, fica falando, né? Eu pago o dízimo. Não é essa questão, isso é um amesquinhamento da discussão. É uma questão de princípios, não é de dinheiro. Então, você não pode reduzir a coisa a isso. O fato é que o Chico, o Caetano, o Djavan, o Erasmo e o Roberto Carlos, de certa forma, estão reeditando o Febiapá do Stanislau Ponte Preta. Né? Isso é ridículo. Então, a gente vê vários sinais da ditadura aqui e acolá. E a gente vê os milicos queimando documentos adoidados. Com ordem de quem? Porque já morreram todos. Morreram cacete. Tem uma turma ali na Agulhas Negras, nossa West Point, não é isso? Agulhas Negras, não é isso? Com turma General Emílio Garrastazu Médici. Enfim, eles estão por aí, em todos os lugares. O Instituto Milênio, sempre citado. Mas tem coisas piores. Então, agradeço a presença de todos e convido, então, para a gente agora ir para o coquetel. Então, obrigada.